Instituto da Pensão Alimentícia, mais precisamente, execução de pensão alimentícia. Quando que ela pode ser executada ou não. Sejam bem-vindos ao canal 5 Minutos de Direito, que é o tempo ideal para você reter o conteúdo informativo de forma rápida e eficiente. Para a gente falar de execução de pensão alimentícia, temos que ter em mente que é necessário que haja um processo judicial anterior a essa execução. Ah, mas eu fiz um acordo de boca com o meu ex e agora eu quero executar porque ele não está pagando. Acordo de boca não tem validade. Então não adianta a gente falar, ah, eu quero executar um acordo de boca porque a gente ficou acertado entre nós que ele ia pagar R$ 600 mensais de pensão. Infelizmente, não tem como a gente cobrar uma coisa que não foi estipulada juridicamente. Então, para entrarmos com a execução, precisa ter um processo. Beleza, vamos partir da premissa então que há um processo judicial. De acordo com o Código de Processo Civil, cabe a execução. Essa execução, de acordo com o Código de Processo Civil, ela pode ser feita de duas formas. Vou explicar as duas e como elas podem ser feitas concomitantemente também. Você, jovem advogado, que esteja aí começando na advocacia familiarista, precisa saber dessas duas diferenciações. Primeiro, pelo rito da penhora de bens. E segundo, pelo rito da prisão civil. Então, a única prisão civil que é cabível no ordenamento jurídico brasileiro é a prisão civil por dívida alimentar. Quando e quando não, quando sim e quando não, usar os dois institutos concomitante ou separados. Se as parcelas da pensão estiverem vencidas até 3, então venceu uma, já é cabível a execução. Pode seguir o rito da prisão civil até 3. Passou 3, tem que ser o rito da penhora de bens. Porque o alimento, o que a justiça entende? Ele tem que ser rápido, ele tem que manter a sobrevivência daquela criança ou adolescente. A gente não se usa mais o termo menor, né? Porque dá qualifica a pessoa ali de uma forma negativa, chamando-a de menor. Então é criança ou adolescente, não é um objeto. Só a título de curiosidade também para vocês. A penhora de bens, ela pode acontecer desde a primeira parcela vencida. Que em alguns casos, a mãe, ela não tem um relacionamento ruim com o ex. Então, ela fala assim, olha, eu não quero que ele seja preso, mas eu quero que ele pague. Então, entra pelo rito da penhora, se for uma, duas ou 3 vencidas. Em algumas, você pode escolher que seja pelo rito da prisão, até as 3. Ah, mas são 5 vencidas. Então, a gente pode ser feito da seguinte forma. As 3 primeiras cobra-se pelo rito da prisão, para ser feito o pagamento mais rápido, e as outras 2 cobra-se pelo rito da penhora, os meses referentes ali às 2 últimas. Ou cobra as 2 pelo rito da penhora, caso entenda que não seja momento de prisão. Fica a critério. O que não pode é o advogado falar assim, olha, você tem que fazer pelo da prisão. Não, você não tem. A pessoa, ela fica, né, a escolha dela, se ela quer o da prisão até as 3 primeiras, ou pelo da penhora. Se houver 5, faz 2 execuções separadas. As 3 primeiras pela penhora e as 2 remanescentes ali, as mais longe, né, digamos assim, pelo da penhora. Acho que eu inverti a ordem. 3 primeiras prisão e as 2 últimas penhora. Então a gente sempre tem que lembrar que até as 3 primeiras pode ser cobrado pelo rito da prisão civil. Mas se ele for preso, ele não precisa pagar? Precisa. A dívida, ela persiste, negativa ao nome. Tem várias coisas que podem ser pedidas no processo também, bloqueio de CNH, enfim. Saldo do FGTS também, o STJ já entende que pode ser bloqueado em caso de dívida alimentar. Então, tem vários institutos aí para recorrer nesse caso de execução de pensão. Mas, a título de informação mesmo e conteúdo educativo, a gente sempre precisa falar que tem que haver um processo. Não dá para a gente cobrar uma coisa que foi um acordo de boca. Ele não tem validade jurídica.
Tem publicação sobre isso no Instagram também, então recomendo que você vá até o Instagram, busque a publicação sobre isso, que lá também está explicadinho. Menos do que aqui, é claro, porque aqui a gente tem um conteúdo que tem que ser de rápida retenção, de apenas 5 minutos. E eu espero que vocês tenham gostado.